Oi pessoal, nesse vídeo a proposta é nós falarmos, a gente bater um papinho aqui. Bater um papo é ótimo, né? Pega um cafezinho, um chazinho, vamos bater um papo aqui. A gente vai falar, até para dar um pouquinho de leveza, porque a proposta desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre a morte, né? Na cultura oriental, eles veem a morte até de uma forma um pouco mais, talvez suave, mais leve, ouvia pelo menos. Eu sei que na nossa cultura a morte é uma coisa ainda muito que a gente não costuma falar, ou quando a gente fala, vem sempre com muito medo, é sempre muitas interrogações, não sei o que é, não sei, tá? E aí, bom, fato, a gente está vivendo um momento em que muitas pessoas estão morrendo ao mesmo tempo, né? Então, não é que, nunca morreu, sempre morreu na história de toda a humanidade, nós mesmos já vivemos várias vidas, então já tivemos a experiência de morrer algumas vezes. Mas agora, nesse momento, é uma realidade completamente diferente a que nós estamos vivendo, porque muitas pessoas estão desencarnando ao mesmo tempo. Então, a mesma energia densa que nós estamos vivendo nesse processo de adoecimento e desencarne, o plano espiritual também está vivendo, né? E é isso que eu vou conversar um pouco com vocês para a gente poder entender melhor. Eu vou compartilhar a minha perspectiva, a perspectiva da Cláudia, você escuta com o seu coração para ver se faz sentido ou não, tá certo? Então, assim, na minha perspectiva, é assim, nós temos um corpo, esse corpo, ele é matéria, eu preciso ter um corpo para que a minha alma viva experiências. E o que eu tô chamando de alma? A energia que habita esse corpo, tá? Então, assim, só que a energia que habita esse corpo é que é a minha essência. Essa é quem eu sou. Então, eu sou Cláudia, né? E eu estou nesse corpo de Cláudia. Mas esse corpo de Cláudia, quando não existir mais, a Cláudia continua existindo. A minha memória, as minhas experiências, a minha percepção, tudo que eu aprendi ao longo da minha existência, da minha vida como Cláudia, ela continua a existir. Só que aí, o que acontece? Essa alma, o nosso corpo, ele aqui na Terra, nosso corpo aqui na Terra, a nossa mente, a minha percepção sobre quem eu sou, sobre todas os meus potenciais, sobre a minha existência, ele tá nos 90% que fica no meu inconsciente, que eu não acesso. Eu só acesso que a minha mente acessa, minha consciência não, que a minha mente acessa, né? É 10% só de toda a dimensão que eu sou, de toda a dimensão de onde eu estou. Então a gente aqui encarnado no corpo, na terceira dimensão, a gente acessa muito pouco, infinitamente pouco, de informação sobre efetivamente quem nós somos. Como nós podemos nos relacionar, todas as nossas potencialidades. E essa limitação, quando eu desencarno, quando o meu corpo desencarna, a minha alma vai impregnada com essa limitação. Só que aí o que acontece? Quando essa energia se manifesta, que é a energia da minha alma, porque aí eu não tenho mais corpo, eu morri, certo? Então eu só tenho essência. O que acontece? Eu mudo um padrão de percepção e eu vou para 80%. Aí você fala, mas Cláudia, peraí, nem tem corpo mais, ainda fica 20%. Uai, gente, imagina, se a gente com corpo, a gente só acessa 10%, tem 90%, por que aqui eu não vou continuar acessando? E esses 20% é que é o problema, né? Problema entre aspas, tá? Esses 20% me mantêm aprisionadas nesse padrão aqui. Num padrão de memórias que fazem com que eu, dependendo de como eu tenho a minha percepção sobre a vida, sobre a morte, ele me mantém preso dentro dessa realidade. Então, esses 20%, imagina, eu não tenho corpo agora, tá certo? Eu tenho somente o meu perispírito, como a gente chama, o meu corpo energético, tá? Eu me desloquei, esse corpo vai lá para a Terra, volta para a Terra. E essa energia, ela acessa 80% da realidade que eu sou. Então eu começo a olhar e eu começo a acessar a realidade, mas aí eu falo assim, caramba, eu não tenho consciência ainda de que eu morri. Por quê? Porque esses 20%
certo? Ele está dizendo que eu ainda estou doente, que eu estou com falta de ar, que eu estou mal assistido, que eu não tenho, que eu estou abandonado. Eu continuo, se eu não tenho a minha consciência ampliada de que quando o meu corpo morre, a minha realidade, uma outra realidade pode ser muito melhor, eu desencarno ainda com muitos registros de dor, com muitos registros que me aprisionam, sabe assim, eu só não tenho corpo, mas me aprisiona ainda numa realidade da terceira dimensão. Então, em termos de padrão energético, na terceira dimensão, digamos que eu tenho uma onda muito mais densa, que não é bom nem mal, tá certo? É só um padrão de energia. A onda é muito mais densa. Quando eu desencarno, eu só sou energia, tá? Essa energia, a onda, a frequência dessa energia que está relacionada com a quarta dimensão, digamos assim, ela é muito mais sutil. Então, isso faz com que eu acesse eu tenho uma melhor percepção sobre quem eu sou. Então, mas num primeiro momento, quando eu desencarno, o que acontece? A minha consciência, ela tá presa ainda, ela tá presa aqui. Então eu não tenho acesso e eu fico preso, repetindo o medo, repetindo a dor, eu sinto dores, eu sinto... E para quem vai assistir, então tipo, imagina o Nosso Lar, né, o filme Nosso Lar, o filme do Chico Xavier, enfim, para os espíritos, para os seres que já estão desencarnados, para eles virem e dar uma assistência para essa pessoa aqui, eles muitas vezes têm muita dificuldade, eles precisam se plasmar, né? Plasmar é criar uma imagem holográfica, digamos assim. Imagem holográfica, você já assistiu Star Wars? Que aí você tem aquele botãozinho que o cara vai e ele meio que aparece a imagem dele, mas é a imagem tridimensional, né? E aí ele conversa, desliga e ele some. É isso. Esses seres, eles precisam se plasmar, eles precisam de uma imagem holográfica para poder dar ajuda, para poder dar assistência, porque é a única forma que essas pessoas que estão aprisionadas nesses 20%, elas conseguem entender. Só que para isso acontecer, e não é só a pessoa que precisa se plasmar, precisa plasmar tudo, certo? Porque, por exemplo, a pessoa que morreu, digamos agora, numa pandemia com coronavírus, ela morreu numa UTI com uma baita dificuldade de respirar, né? Ou ela não conseguiu acesso a atendimento médico, então ela morre desassistida, se sentindo muito mal, com muita dificuldade de respirar. O que ela chega aqui no plano, os 20% dela vai dizer, você precisa de médico, você precisa ser assistida. Então não adianta chegar alguém e falar, oh, eu sou luz, venha comigo, minha irmã, que agora você atingiu o paraíso, o céu. Ela fala, caraca, como que eu atingi o céu? Eu tô com falta de ar, eu tô me sentindo muito mal, eu vou morrer. Talvez ela não tenha nem a percepção de que ela já morreu, tá certo? Então esses seres que estão se plasmando, eles também precisam plasmar uma realidade que essa pessoa consiga entender nesse processo de transição, nesse processo intermediário. Então ele precisa de energia para plasmar, para dar essa tridimensionalidade a respiradores, a macas, a centros de atendimento de terapia intensiva, né? Enfim, medicamentos, soro, tudo que tem numa UTI. Porque aí o cara, ele vai chegar e vai falar assim, tá bom, ó, você imagina quantos seres não estão desencarnando com um nível de consciência super baixo, morrendo de medo, abandonados, num sofrimento desgraçado, né? Enquanto as famílias ficam aqui, eu vou dar um enterro digno, não sei o que lá, porque sente essa falta, esse apego, mas aí tá preso aqui e não consegue fazer. É a mesma situação. O cara que foi pra lá, se ele já tem uma consciência que ele morreu, às vezes o desespero é muito pior, porque ele fala, agora ferrou, porque eu já morri, continuo com falta de ar, continuo desassistido, abandonado, né? E eu já tô morto, então ferrou, o que vai ser da minha vida, né? Então, o que o plano tá pedindo, o que o plano espiritual tá pedindo pra gente? Que se faz sentido isso pra você,
se faz sentido que a minha alma, ela desencarna com esses registros, nós, o que eles dizem é o seguinte: a gente aqui no plano da Terra, a gente tem a gente vive, por causa do meu corpo, eu vivo uma condição de frequência eletromagnética muito mais densa. Então é muito mais fácil, é muito mais potente, é muito mais rápido eu plasmar uma realidade de um centro de terapia intensiva, com respiradores, com enfim, com coisas, do que eles que estão mais aqui, certo? Num nível de frequência muito mais sutil. De novo, não tem bom e não tem mal, tá certo? Mas estão num nível de energia muito mais sutil e eles têm muito mais dificuldade para poder materializar, né? Ou fazer o holograma dessa realidade que essas pessoas estão precisando. Tava tudo bem enquanto você tinha, tudo bem entre aspas, eu já fiz muitos trabalhos de resgate no plano espiritual quando há desencarnes coletivos, mas tipo, os desencarnes coletivos que haviam, eles eram desencarnes tipo um terremoto, e aí você tem uma localização, um evento específico naquele lugar com aquela quantidade de pessoas, que já é problemático. Você tem um terremoto, um tsunami, você tem um desastre, tá certo? Mas é localizado. Agora, imagina, o planeta inteiro está desencarnando. Então nós temos uma quantidade de pessoas infinitamente grande, passando para o plano espiritual com um nível de consciência muito baixo, certo? Bom, e aí o que a gente pode fazer? A gente pode ajudar. Você fala, tá bom, Cláudia, então, e aí? Você tá falando tudo isso para quê? O que eu vou fazer com isso? Nós, como o nosso padrão de energia é mais denso e a gente tem mais energia para poder dar forma, para poder elaborar esse holograma, então, nas minhas meditações, nas minhas preces, na forma como você consegue se conectar com o seu divino, com a espiritualidade, a forma como você alimenta a sua fé, né? Você pode plasmar essas coisas. Então, assim, olha, o que as pessoas aqui na Terra estão precisando? E as pessoas precisam de assistência. É a mesma coisa que o plano está precisando, certo? Então, vamos plasmar remédios, medicações. E fala, Cláudia, mas eu posso... Uma amiga minha ontem falou assim, Cláudia, mas eu posso plasmar? Eu comecei a plasmar, sabe, assim, máscara, tal, equipamento. Quando eu falei, quer saber, eu vou plasmar alguma unidade de terapia intensiva, né? Eu posso fazer isso? Claro que você pode fazer isso, né? Por que a gente não pode fazer? Lógico que a gente pode fazer. Então, assim, montar um hospital de campana e sustentar aquela energia todos os dias, eu vou mandar energia de medicamento, eu vou mandar energia, porque é como se eu ligasse como é o nome? Aquele que você tem quando falta a luz, você liga um recurso, uma bateria extra, me fugiu o nome agora, uma bateria extra. Então você vai alimentando essa bateria, um gerador, né? Você pega esse gerador, é como se nós tivéssemos um gerador que a gente vai alimentando esse holograma de assistência para esses seres que estão aqui, pensando que ainda estão aqui, ou com as sensações de que estão aqui, que eu assim, tipo, vamos aqui entre nós, já que a gente tá batendo papinho, né? Sei lá o que é pior, né? Porque assim, se o cara morreu e não sabe que morreu, ele tá lá, e aí ele pode ter ajuda, como tá tendo muita ajuda, então as pessoas estão indo e estão ajudando. Mas aí imagina o cara que morreu, e aí ele saca que ele morreu, né? E aí ele fala, bom, eu já morri, como eu falei antes, eu tô sentindo dor, eu tô sentindo falta de ar, eu continuo sem assistência, porque esse é o registro que fica quando eu desconecto do meu corpo, certo? A minha história, porque pensamento, gente, por mais que esteja no meu cérebro, ele não tá ligado no meu cérebro, tipo, o cérebro morreu, enterrou, agora eu não penso mais. Claro que você pensa, pensamento é energia, certo? Sentimento é energia. Então essa alma, com esse registro de quem eu sou, pensa, sente. Isso é super legal também falar, rapidão aqui. Quando você for plasmar, quando você for fazer esse holograma do que você vai mandar,
você antes precisa se conectar com a energia mais sutil que você tem, que é essa energia que está vibrando aqui. Não adianta você chegar e falar assim, bom, primeiro que você não ia fazer, né? Que você fala, ah, uma louca lá tá falando pra eu mandar medicamento, pra eu montar hospitais de campana no plano espiritual. E não rola, por quê? Porque você tá aqui usando só os 10%. Você não consegue acessar, você não é bom nem mal, tá? Beleza? Mas assim, você não tá conseguindo acessar ainda é muito distante. Você fala, E eu tô falando ainda porque nós vamos ver essa realidade se aproximar muito mais da gente ainda esse ano, né? Então, quando você for fazer os hologramas, então você está plasmando esses recursos que o plano espiritual está pedindo, você precisa se conectar com essa energia aqui. E aí você fala, mas qual que é a energia da quarta dimensão, né? A energia da quarta dimensão, na verdade, a quarta dimensão é uma transição. Vou até gravar um outro vídeo explicando melhor de novo isso. Mas a quinta dimensão é a energia do amor, é a energia de Cristo, né? A energia de Jesus, é a energia... Tô falando assim essas palavras para você poder se conectar com essa energia. Imagina, se quer conectar com a quinta dimensão, imagina uma cena que te tocou ou te toca muito, que toca o seu coração, que faz você ficar emocionado, que faz disparar em você aquele amor incondicional, que você tem vontade de abraçar todo mundo, que você tem vontade de beijar todo mundo, que você sabe, aquela coisa que tipo eu tô sentindo agora. Isso é a quinta dimensão, né? Então eu posso estar na terceira e acessar a quinta dimensão, que é um padrão de vibração extremamente e onde eu estou acessando 100%, eu não tenho mais corpo, mas eu acesso 100% da realidade de quem eu sou, né? E aí, quando eu acesso isso, eu posso plasmar o que eu quiser, eu posso colocar o holograma do que eu quiser, porque essa energia, ela transforma, essa energia fica muito legal. E aí, bom, e o que a gente precisa também, que o plano está falando? Uma coisa é o que a gente ajuda lá. Agora você imagina o seguinte, essa faixa aqui, ó, é uma faixa que está cheia, igual, vamos usar a mesma analogia, tá? O que está acontecendo aqui? Os hospitais estão começando a ficar cheios. Então o que a gente acontece? O que acontece energeticamente? Você começa a esgotar, você começa a cansar, você começa a não ter um padrão de equilíbrio, sabe? Que possa fazer com que a gente se cure mais rápido. Então, se o plano, né? Aqui já é realidade, Então, fica em casa, pra gente poder controlar e ter mais equilíbrio sobre esse processo de transformação. O que acontece aqui na quarta dimensão, que é exatamente esse nível aonde transita pessoas que têm mais consciência e pessoas que têm menos consciência sobre quem ela é, quem de fato ela é. Essa área é uma área que está extremamente congestionada. E uma quarta dimensão congestionada, esse campo ficando muito denso, ele espreme e achata a gente aqui. Então, como se não bastasse todo o padrão de medo, de insegurança, sabe? Todas as dificuldades que, energeticamente falando, que nós estamos passando, como se não bastasse isso, a gente ainda tem essa realidade que os 90% nosso acessa, né? Ou seja, eu não tá na minha mente, mas eu sinto, reverbera isso em mim. Então, muitas vezes você pode estar na sua casa, bate aquele medo que você não sabe direito do que é, dependendo de como você transita com o seu padrão frequencial, você acessa as ondas da quarta dimensão e aí você fica numa bad desgraçada, tá certo? Bate aquele medo, bate aquele terror, aquela coisa que provavelmente não necessariamente é você que está sentindo, certo? Mas é o que está reverberando, que você está acessando na quarta dimensão, num campo dimensional diferente, numa realidade paralela. Então, se eu ajudo nesse campo e ajudo esse sistema, porque isso eu posso fazer, eu estou na minha casa, eu acendo uma velinha, eu acendo um incenso, eu vou meditar, eu vou fazer um desenho, cada um vai encontrar a sua forma. Mas se eu posso fazer isso, é ótimo, porque eu alivio
o alivio, a pressão que é multidimensional de uma outra dimensão, e isso alivia também o nosso estresse. Então, o nosso processo de cura e evolução, ele passa mais fluido, tá? Com mais equilíbrio. Bom, galera, era esse o recadinho, era esse bate-papo que eu queria fazer com vocês. Espero ter contribuído para poder entender um pouquinho melhor o que é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o sininho para receber mais vídeos. Eu espero que eu consiga voltar agora, tem muita informação que está chegando sobre essa nova realidade da nova era, e aí a gente vai trocando aqui. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever nos comentários que normalmente eu costumo responder, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e vamos plasmar essas realidades que o plano está pedindo.